Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite para você aí de casa. Esse é mais um Cenáculo Jovem. Como diríamos, né, para os jovens de 0 a 100 anos. Com certeza, não estou aqui. Não, imagina. Marcelo, a gente tem um convidado hoje super jovem, né? A nossa cara jovem. De espírito. Super. Só se for, né, gente? Porque... O Marcelo, hoje a gente vai falar um pouco sobre São Pedro e São Paulo, né? Domingo a gente celebra essa solenidade, então já vamos preparar nosso coração para viver muito bem essa festa. Mas antes, vocês não conhecem esse jovem senhor, então, Marcelo, se apresente para os nossos jovens. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, os jovens de 0 a 100 anos da nossa paróquia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo, eu sou coordenador da comunidade Menino Jesus de Praga de Vila Menck, também sou ministro da Palavra e também formador da Fraternidade Casa de Maria, preparo as pessoas para fazerem a consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, ajudo na medida do possível também em outras pastorais, na pastoral da família também. E cantador de bingo oficial. Lá da comunidade Meninos de Praga e da comunidade Maria de Nazaré, eu normalmente canto bingo sempre lá. Acho que essa é uma característica curiosa aqui, que a gente adorou saber. Mas bom, como a gente falou agora há pouco, nós vamos falar hoje de 2 grandes apóstolos, acho que peças fundamentais da nossa igreja, Pedro e Paulo. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho, né? Fala de Pedro, fala de Paulo, Pedro e Paulo. A gente vai alternando, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Acho que é importante a gente olhar para essa solenidade de domingo, né, de São Pedro e São Paulo, e principalmente olharmos que eles são colunas da igreja. E que domingo, junto com esta solenidade, nós também celebramos o dia do Papa. É o dia de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa. E existe uma união muito íntima entre Pedro e Paulo, né? Que a gente vai conversar aqui durante o programa de hoje, né? E tem muitas... Eu acho que a grande chave, né, para a gente entender até por que a solenidade dos dois acontece de maneira unida. Porque eles não morreram necessariamente no mesmo dia. E por que nós celebramos, né? Então a gente vai entender um pouquinho disso também, para a gente entender por que a gente celebra junto, né? Uma das coisas eu já acabei contando aqui, já entreguei, porque na verdade eles são 2 colunas, 2 sustentáculos da igreja. Você quer falar um pouquinho sobre? Vamos começar falando de Pedro, Então, né? manda Pedro, ver. nosso primeiro Papa, em homenagem ao Santo Padre, aliás. Bom, vamos começar falando de Pedro, que Pedro não é Pedro, gente. Pedro, primeiro foi Simão, um grande pescador, e depois foi atribuído como pescador de homens. Mas quem era esse pescador, né? Não sei como descomplicar. Simão, né? É importante que quando a gente olha para a figura de Simão, nós conseguimos identificar 2 coisas. A gente vai entrar já na questão histórica, né, de Simão. Quem era Simão? Simão, ele era um pescador. Ele era um homem que era casado, né? A gente tem a passagem da cura da sogra de Pedro, então Pedro era casado. E Pedro, ele tinha também uma companhia de pesca, né? Quando a gente fala, ele era pescador, mas ele era pescador junto com o irmão dele, André. André era irmão de Pedro, então para a gente entender o contexto histórico. E eles tinham, quando a gente fala de uma companhia de pesca, porque além dos 2, nós também temos outros 2 irmãos que eram apóstolos, que também trabalhavam junto com eles, que era Tiago e João. Então eles tinham uma companhia de pesca, e isso é o que nós vemos basicamente ali no Evangelho, falando sobre Simão, né? Antes dele se tornar Pedro. Mas além disso a gente pode falar, quando foi que Pedro nasceu, né? A gente tem esse contexto histórico. Pedro nasceu ali por volta do 1º ano, né, depois de Cristo.
Ele era natural de Betsaida, mas vivia em Cafarnaum. A casa de Pedro era em Cafarnaum. A casa de Pedro foi uma das casas que pôde acolher Jesus muitas vezes. Pôde acolher Jesus muitas vezes. E uma das características que a gente precisa olhar para a personalidade de Pedro, que nos ajuda, como jovens de 0 a 100 anos, a compreender como ele pode nos ajudar, Eu acho que isso que a gente precisa entender da personalidade de Pedro. Como que era Pedro no dia a dia? Se a gente olhar assim, as passagens da Bíblia, a gente vai ver que Pedro era uma pessoa impulsiva. Pedro era do tipo bateu, levou. E como é que a gente sabe disso? É só a gente olhar algumas das passagens. Vamos pegar aquela passagem onde Jesus vem caminhando sobre as águas. Gente, olha a característica de Pedro. Como ele era uma pessoa impulsiva. Eu jamais ousaria pedir para Jesus assim, deixa eu caminhar na sua direção. Não, Pedro pediu. Deixa eu caminhar na sua direção. A gente já caía assim, eu ia ficar quietinha, não passa nenhuma vergonha. Olha a ousadia de Pedro. Olha a ousadia de Pedro, a impulsividade de Pedro, quando a gente vê Jesus falando do sofrimento e como Pedro vai com aquela impulsão. Não, Senhor, jamais que isso te aconteça. Jesus já dá uma exortada nele ali. Isso é pensamento do maligno, isso é pensamento do mundo, não é meu pensamento. Olha a situação de como também Pedro se coloca e diz, eu jamais negarei ao Senhor. Pedro era aquela pessoa impulsiva. Quando Jesus foi traído, Pedro impulsivamente pega a espada, vai lá e corta a orelha do centurião, do Malco. Pedro era essa pessoa impulsiva. E exatamente como ele era essa personalidade impulsiva, que se colocava diante dessas situações, Jesus, ao longo do Evangelho, vai como que treinando a Pedro e mostrando a Pedro de que ele precisava da graça de Deus. Quando Jesus fala para Pedro que não vai o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes, ali Jesus, logo na sequência diz, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti. Eu rezei por ti. Por que isso é importante? Porque nós podemos olhar para a fragilidade de Pedro, nós podemos identificar a nossa fragilidade. Sim, acho que até o que eu iria comentar, a forma como nós somos Pedro também, nos nossos atos, e como que Jesus ele pode fazer essa mudança no nosso coração e melhorando isso, gente? Que bela catequese que a gente vai aprendendo. E tem uma coisa importante que, por exemplo, essa negação de Pedro, a gente até falou daquela música do Frei Gilson, esse retorno de Pedro, porque a gente precisa lembrar também que depois da ressurreição, Pedro meio que quer voltar a pescar. Ele chama a galera, vamos pescar. Vou pescar, chama a galera e vai. E ali ele tem um reencontro com Cristo ressuscitado e exatamente naquele momento ele é chamado a dar a sua vida. Mais uma vez. Isso é importante para nós entendermos que diante da fragilidade de Pedro, Jesus o escolheu. É graça divina. É só olharmos na casa de quem Jesus costumava ficar em Cafarnaum, na casa de Pedro. Na barca de quem Jesus subiu para poder pregar, na barca de Pedro.
todas as listas dos 12 apóstolos, em todos os evangelhos, o primeiro apóstolo sempre é Pedro. Isso é um dado interessante para a gente entender sobre o significado dessa graça e dessa escolha de Deus sobre Pedro. São Pedro é citado nos evangelhos, no Novo Testamento, 195 vezes. 195 vezes São Pedro é citado no Novo Testamento. Os outros apóstolos, eu estou falando, tirando Paulo, né? Os outros apóstolos 11, são citados 130 vezes, somados. Isso quer dizer, é para a gente ver a importância, e veja a importância dele estar entre, primeiro, ser aquele que está sempre na cabeça das listas, mas também como ele, em todos os evangelhos, tem, sim, esse destaque, porque ali Deus está nos falando algo. Nós, no evangelho de domingo, né, que é exatamente aquele evangelho que você citou quando a gente estava se preparando aqui, né, que Pedro faz a sua profissão de fé, e Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É exatamente quando a gente vai ver essa consequência da fragilidade de Simão, né, para Pedro, a pedra, a rocha, que está afirmado na graça de Deus. Quando a gente fala de Simão, isso eu não li não, tá? Então eu estou trazendo da memória aqui. Mas se eu não me engano, o nome Simão, né, traduzindo do hebraico, ele quer dizer exatamente um caniço que é agitado com o vento. Veja, um caniço que é agitado com o vento era o que era Simão, o que é muitas vezes a gente, né, Naira? Antes, né, da misericórdia de Deus, nós somos esse Simão que voa para lá, voa para cá, até nos tornarmos a rocha, que é no exato momento que a gente fixa o olho para o Senhor. É até uma pergunta que eu ia fazer, de como que nós podemos atribuir essas características de Pedro para a nossa vida, para que ajude a nossa vida de oração e que nos ajude a virar essa rocha também, porque acho que todos nós sofremos um pouco, às vezes, com essas coisas que você falou agora há pouco. Eu acho que talvez tem dois pontos muito importantes, né, para essa situação. A primeira delas, acho que a gente sempre tem que ter essa fundamentação, né, da graça de Deus, do chamado de Deus para cada um de nós, é exatamente a humildade. A gente nunca pode esquecer de quem a gente é. Quando eu falo a gente é porque Pedro, mesmo depois desse chamado, olha para os evangelhos, e depois, se a gente for acompanhar a história de Pedro, aquelas que não estão narradas no evangelho, mas aquilo que a tradição nos mostra, a gente vai perceber que sim, Pedro sofreu. Tem até um episódio do momento do martírio de Pedro, que a tradição nos conta, que Pedro ele vai para Roma, ele é o bispo de Roma, e é exatamente naquela época da perseguição de Nero, né? E a tradição nos conta que no momento chave de perseguição, no momento crucial de perseguição, Pedro sai de Roma. Ele está saindo, inclusive, pela outra estrada. Tem a estrada Aurélia, que é uma que vem do norte, tem uma outra estrada que, se eu não me engano, se chama Ápia, que é para o sul. E Pedro começa a ir embora. Tipo assim, estou indo embora. Porém, ao ir embora, ele cruza com Jesus que vai entrando em Roma. E ele vira: para onde vais, Jesus? Dar a vida pelas minhas ovelhas. Veja, Pedro dá meia volta e volta, e lá ele vai ser martirizado. E quando ele vai ser martirizado, crucificado, ele diz:
Nanina não. Eu não mereço morrer como meu mestre. Tanto que ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. E ele é crucificado de ponta cabeça. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente nunca pode esquecer de quem nós somos. Por quê? Porque continua em nós essa fragilidade. Continua em nós. Quando a gente olha para a realidade da vida, a gente percebe quantas vezes a gente fraqueja no caminho. Quantas vezes a gente cai pelo caminho. Quantas vezes a gente tem vontade de ir embora. Só que, se eu visto uma camada em que eu me acho santo, me acho bom, me acho melhor e esqueço de que tudo o que acontece na minha vida é por graça de Deus, até o fato de eu querer o bem é graça de Deus, na verdade, eu caio. Só para complementar. Junto da humildade, a gente tem que recordar daquilo que é a magnanimidade. O que é magnanimidade? É a grandeza do chamado que nós recebemos. Nós recebemos um chamado grande para sermos santos. Então, junto com a humildade, a gente nunca pode esquecer de quem nós somos e para que fomos chamados. E por quem? E por quem? Acho que é muito importante mesmo lembrar sempre disso, em questão de por que estou aqui, né? Quando eu estou prestes a desistir, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem me colocou aqui? E a gente lembra do motivo que é o próprio Jesus, né? Ainda mais em dias tão difíceis. Eu lembro que eu me questionava muito às vezes, falava assim, Senhor, mas por quê? Porque Ele quer, porque Ele é misericordioso. Então, vendo esse exemplo de Pedro, é muito o que a gente precisa seguir, o que nós falamos muito em dias anteriores de vocação. De fato, a nossa maior vocação mesmo é a santidade. E essa coisa da magnitude, gente, eu nem conhecia essa palavra. Eu tô aqui, magnanimidade. Magnanimidade, sempre, viu? E é incrível como Deus é bom em detalhes. E isso, gente, assim, quando a gente olha para a vida de Pedro, por exemplo, a leitura de domingo também, a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, que vai falar exatamente da vida de Pedro, Passa com o boi cortando aqui. Da vida de... Foi? Não? Foi? Fala mais alto. Pode ser. Fala mais alto. Ao vivo, ao vivaço. Então, assim, quando a gente olha para a vida de Pedro, até vamos ficar mais gordo agora. Quando a gente olha para a vida de Pedro, dá um joinha aí, vocês estão ouvindo, tá? Mais fácil, tá ouvindo, manda o coração, que a gente começa a aparecer na tela, é mais fácil de... Manda o coração. Então, assim, é importante a gente olhar... Voltou? Som. Então, quando a gente olha, a gente vê como Pedro, ali na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, ele foi ali preso. Como após a vinda do Espírito Santo, a gente vê essa guinada de evangelização de Pedro, essa guinada da liderança de Pedro, e essa dedicação e essa entrega para a doação da vida. Na primeira leitura de domingo, a gente vai ver exatamente aquele momento em que Pedro é preso, não é? Com lá um grupo de soldados prendendo e a comunidade rezando por ele. A comunidade rezando por Pedro. E aí acontece aquele mistério que é a libertação de Pedro pelos anjos e ele volta à comunidade. Então, essa questão da presença do Espírito Santo que assiste a Pedro também deve encher o nosso coração para como nós devemos viver. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso é promessa de Jesus. A promessa de Jesus de que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Voltou? Oi. Voltou. Quer levar de volta?
A gente vai ficar menor agora. Isso. Então, assim, esse auxílio do Espírito Santo que assiste Pedro em toda a sua vida é promessa de Jesus para a sua igreja. É promessa de Jesus para o Papa. Esse auxílio do Espírito Santo. E a gente tem que olhar muito para isso. Pedro é o primeiro Papa da igreja. E Pedro morreu em Roma. Por que eu estou falando essas duas coisas? Porque esses são dois questionamentos muito comuns, principalmente quando a gente fala com irmãos que não são católicos. Por quê? Primeiro, porque traduzem aquela passagem da pedra como, não, Jesus está falando ali é da fé, não é da pessoa de Pedro, né? Ali, Jesus está tratando de outra coisa, é para aquele momento, não é para o desenrolar da história. E segundo questionamento que muitos irmãos fazem é que Pedro, na verdade, não foi para Roma. Muitos irmãos evangélicos questionam isso, de que Pedro não morreu lá. E aí tem uma passagem, se você conseguir abrir aí, no final da primeira carta de São Pedro. Se você conseguir, na parte final. Mas vai abrindo aí, eu vou falando aí. Na verdade, assim, ali, São Pedro vai saudar a igreja, e ele vai falar assim, da igreja que fica em Babilônia. E primeira carta de São Pedro. Final da primeira carta de São Pedro. Bem no finalzinho. Aqui. Achou? Quer ler aí? Parte toda, saudação final? Isso, a saudação final. Pode ler. Agora a gente vai comprovar se eu fiz o Mobral. Peraí. Então, no final da primeira carta, ele fala: por meio de Silvano, que estimo como irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é de admoestar-vos e segurar-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A igreja escolhida na Babilônia, saúdo-vos assim, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros, como o ósculo afetuoso. A paz de Cristo esteja com todos vós que estáis em Cristo. Eu quero pegar esse trechinho aí para falar exatamente dessa questão da igreja da Babilônia. Na verdade, a igreja da Babilônia, na época em que Pedro escreve a carta, era exatamente o centro do Império Romano, que era chamado de Babilônia. E o centro do Império Romano era Roma. Então, nessa própria carta, começou a falar assim, não, era Babilônia, não sei o que, não era. E na verdade era Roma. Pedro esteve em Roma. Pedro foi bispo de Roma. E Pedro deu a vida em Roma. Uma outra característica interessante, histórica também, vai me interromper, tá, Naira? Não, eu estou aqui, gente, eu não gostou de escutar. Assim, tem uma outra característica importante que é, por exemplo, o local da morte de Pedro. Porque ali, eu não conheço pessoalmente ainda Roma, nem o Vaticano, mas o mapa ele mostra que naquela época Nero manda construir um circo fora dos muros da cidade de Roma. A cidade de Roma é cercada por muros e ele manda construir um circo de Nero, o famoso circo de Nero. Que era, imagina ou traduzir aquele negócio meio Ben-Hur, assim, onde o pessoal ficava correndo, onde tinha lá essas coisas. E Nero, na construção desse circo, ele manda trazer um obelisco de 300, não sei, 1000 quilos lá, para colocar no meio do circo. Ali naquele circo de Nero, que ficava fora da cidade, onde também ficavam normalmente os cemitérios pagãos, é onde provavelmente Pedro foi crucificado. Eles levavam os cristãos e ali faziam o martírio. O que acontece?
provavelmente logo ao lado tinha uma colina. Ali do lado do Circo de Nereu tinha uma colina. E é onde provavelmente ficava o cemitério. E é onde enterraram Pedro. Isso tradição nos conta. Gente, o que acontece? Aonde era esse Circo de Nero é exatamente onde é a Praça de São Pedro hoje. E lá ainda está este obelisco da época do imperador Nero. A questão agora é história e geografia. Esse obelisco está lá. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente localizar geograficamente. Sim. Isso. Segundo, poxa, Pedro foi enterrado ali mesmo? Por quê? O que a história vai contar? Assim que o imperador romano, né, por conta da sua esposa, se converte ao cristianismo depois de muitos anos, né, depois de uns 400 anos, 500 anos, uns 400, 500 anos, o cristianismo se torna a religião oficial do império. O que ele manda fazer? Ele manda construir uma igreja sobre o túmulo de Pedro. E é exatamente onde estava esse cemitério pagão, onde era um morro. Não tinha sentido nenhum ele mandar construir uma igreja ali. Nenhum. Quando a gente fala de estrutura geográfica. Por quê? Para construir uma igreja ali, teria que fazer uma terraplanagem absurda. Imagina assim, ó, eu vou pegar um morro, pega um morro ali do Santa Rita, ou um morro da Vila Menque, assim, um terreno assim daqueles, né? Ou do Dávila, né? Assim, aqui na nossa região, porque a gente tem morro aqui. E aí você fala assim, não, eu vou construir no morro, você precisa fazer uma terraplanagem. Agora imagina uma igreja grande. E por que ele mandou construir ali? Exatamente pelo túmulo de Pedro. Então, ali, eu não me lembro o nome do imperador agora, mas ele manda construir a igreja. E ali fica marcado como sendo o local onde Pedro foi enterrado, onde os restos mortais de Pedro estavam. Em 1940, isso quer dizer, no século passado, houve uma escavação arqueológica ali embaixo do Vaticano para investigar. E de fato achou-se o túmulo, né? Mas não achou-se os ossos. Não se achou os ossos. Achou-se o túmulo nessa escavação e se comprovou que ali era Pedro. E depois, numa outra escavação, um pouquinho mais distante, se descobriu um outro túmulo para só ter certeza de que Pedro morreu em Roma, tá? Em Roma, um pouquinho para lá, onde existia um outro túmulo, onde tinham ossos envolvidos num pano muito raro, muito chique, assim, não vou lembrar assim, rebuscado. E no túmulo estava escrito assim: aqui está Pedro. O que se juntou dessa história é que o que pode ter acontecido por conta de muitas coisas de ofensas ou degradação dos próprios túmulos dos cristãos na época dos conflitos, podem, depois de enterrado Pedro, ter tirado os restos mortais dele e colocado em outro túmulo para esconder. Mas isso, exato, para preservar. Mas isso não tira o mérito de que Pedro morreu em Roma. O altar central da Basílica de São Pedro está construído sobre o túmulo de Pedro. Por que isso é importante para nós? Para a gente entender a dimensão dessa festa. Gente, nós estamos falando de 2020 anos, 2000 anos de cristianismo. Nós estamos falando que a sede da nossa igreja, o Vaticano, a Basílica de São Pedro, o altar-mor da Basílica de São Pedro está construído sobre a rocha, sobre o túmulo de Pedro, para testemunhar com o sangue dos mártires a nossa fé. A nossa fé católica, ela não é construída simplesmente pela
pregação da palavra. Porque falar aqui na frente de um celular, gente, é moleza. Apesar da Naira ficar com um pouquinho de dor de barriga, mas é moleza. Viver é difícil. E Pedro deu a vida dele. Exato. Eu acho que é até um ponto muito legal da gente voltar a essa questão do doar a vida. Porque a gente fala assim, doar a vida, acho que eu sair ali, vou morrer, doei a minha vida. Não. Doar a vida é assim como Pedro, é você viver, é você defender e doar o seu sangue mesmo pela igreja. A nossa igreja é rica e tão bonita nesses detalhes de que ela é feita de pessoas, ela é feita do próprio Cristo, que ali se imolou como cordeiro e deu a vida por nós. Então, a gente tem que repensar muito em muitas coisas que, no sentido de doar a vida, e assim como Pedro... E amar a igreja, né? E amar o Papa, né? Porque essa visão da doação de Pedro como primeiro Papa, de dar a vida, do martírio, de morrer pela fé, ela é, sem dúvida alguma, o exemplo que nós também, talvez em outras dimensões, né? Eu falo, às vezes a gente tem o martírio cruento e o martírio incruento. O martírio cruento é aquele que é com sangue, né? Ó, e tem muitos cristãos no mundo que morrem assim. Ainda hoje. Você vai pegar em muitos países, acontece isso. E às vezes o martírio é incruento, que é quando você dá a sua vida como essa vela está queimando aqui. Você dá a sua vida, vai consumindo, como a vela que queima no altar. Isso é um martírio incruento. Você dá a sua vida, você está cansado, você não quer rezar. Muitas vezes você se chateia, muitas vezes você quer ir embora, mas você não vai. E você fica. E você continua queimando da martírio incruento. Se consumir por amor, né? E quando você fala que nós precisamos amar o Papa, acho que quando nós amamos o Papa e o nosso... Eu falo alto. Fala alto. Quando nós amamos o Papa, nós amamos o nosso Padre, tá ligado? Nós estamos amando a Deus. Através deles, igual o sacerdote mesmo. No momento em que ele consagra a Eucaristia, é o próprio Deus que está ali. Então, eu acho muito legal a gente ter esse sentido de que, amando, nós estamos amando a Cristo. E aí é uma outra questão de Pedro, quando Pedro esteve preso, a comunidade rezou por ele. E foi através daquela oração que Pedro saiu, enfim. E é a nossa missão, rezar pelos nossos. E aqui tem uma lição muito importante, que é também, isso, pegando isso que você está falando, que é... Isso, traz mais para mais perto. E volta o celular arrependido. Isso, volta o celular arrependido. Que é amar e rezar pelo Papa, é pelo Papa. O que eu quero dizer? Nós católicos acreditamos no papado. Nós não acreditamos simplesmente na pessoa. O que eu quero dizer? Eu vou traduzir. Tem gente que fala assim, nossa, como eu gostava de São João Paulo II. Ah, mas eu não gosto muito de Bento XVI. Ah, como eu gostava de Bento XVI, mas eu não gosto muito de Francisco. Gente, é claro que você pode se identificar mais com um do que com o outro, não tem problema nenhum. Porém, você não acredita em Bergoglio, em Ratzinger, em Wojtyla. Você acredita no papado da Igreja Católica. Você acredita no Papa. O Papa, ele pode, sim, ser mais simpático, menos simpático, porque ele é um homem. Ele é um homem. Porém, sustentado pela graça de Deus. Sustentado pela graça de Deus. Todos os papas foram santos na história da igreja? Não. Por exemplo, depois de Pedro, na sequência, 37 papas, na sequência de São Pedro, foram proclamados santos. O 38º não foi. Foi Libério, não foi proclamado santo. E tudo bem, porque existem questionamentos sobre algumas atitudes dele. Só que mesmo no questionamento sobre as atitudes dele, e demonstrado até que ele cometeu atos que não deveria ter cometido, a igreja nunca se esquece que o Papa tem uma infabilidade quando ele ensina sobre fé e moral
ele é infalível. Isso quer dizer, quando o Papa declara um dogma de fé ou de moral na catequese da igreja, ele é infalível. Ele não falha. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre precisa olhar na história dos papas, de que, sim, muitíssimos homens santos deram a vida, nem todos os papas foram santos, mas mesmo nem todos os papas tendo sido santos, isso não quer dizer que eu deixe de acreditar no papado, que eu deixe de acreditar no Papa. E eu olho, muitas vezes hoje, e vejo como nós católicos muitas vezes gostamos de julgar o nosso Papa. Julga. Nós não acreditamos, né, que o Papa ele foi inspirado pelo Espírito Santo em cada ação que ele fez, né? E eu ouvi uma coisa bonita, que acho que um Papa, ele não precisa ser julgado por um fiel católico. O Papa, ele é julgado pelos seus antecessores e os seus predecessores. Simples assim. O Papa Francisco é o Papa número 266. Depois de Pedro. 266. Gente do céu. São 266 papas ao longo da história. Contar os que virão. Então, assim, a gente não precisa... Fábio, você não direito de fala ainda. Na área a gente só falar de Paulo, hein? Então, eu ia tentar, gente, a conversa tá boa, né? Só rapidinho, a gente tem alguma pergunta dos internautas? Não? Sim, internautas? Só comentários. Pode passar aí, Fábio, se quiser passar os comentários, manda. A Nilza falando, né? A Clara Nilza. Ela precisa comentar. Nós adoramos. Nilza, sim. Ela diz assim que sim, Pedro é exemplo para todos nós. Todos os santos nos mostram este caminho, né? Este caminho de santidade, obediência. A Nilza também diz assim, interessante, Pedro ficou tão cheio do Espírito Santo que em uma só pregação ele conseguiu converter vários fiéis. Peçamos ao Espírito Santo que sejamos iluminados como Pedro. Bom, para fechar esse bloco de Pedro, né? Que se pudesse a gente falava de Pedro até domingo. Fica a lição de casa. Acho que essa última é uma das principais. Reze pelo Papa, reze pelo Santo Padre. Tem mais um. Tem mais um da Nilza também. Ela fala assim, Marcelo, parece que a maioria acredita na pessoa, assim como acontece com os padres também. E é aquilo que você falou, né? Os papas, a pessoa do Papa erra porque ele é um humano. Os padres também erram, mas isso não tira a credibilidade, a santidade da igreja. Né? Não é porque numa paróquia tem um padre que comete algum pecado, e os pecados que sempre acusam a igreja católica, né? De pedofilia, por exemplo. Isso não tira a santidade da igreja. Não, porque a igreja, a gente precisa sempre lembrar que a igreja, quando a gente fala a igreja é santa, a cabeça da igreja é Cristo. Exatamente. E Cristo é plenamente santo. Ele é o santo de Deus. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, é Ele quem santifica os membros. É pela graça do Cristo cabeça que toda a igreja é santificada. E quando a gente fala que toda a igreja é santificada, isso quer dizer simplesmente assim. A pessoa, do padre, por exemplo, como a gente citou, a pessoa do padre pode cometer um pecado? Sim. Porém, o Cristo cabeça continua a agir naquela pessoa através dos sacramentos instituídos pela igreja. Nunca o pecado de um padre é obstrução para o sacramento da igreja, né? Para a graça do sacramento. Então, acho que isso é muito importante. Então, para encerrar esse bloco, fica a lição de casa. Reze pela santificação do clero. Vamos começar um pouquinho de Paulo agora. Conte-nos, Marcelo. Quem foi Paulo? Que era Saulo? Que virou Paulo? Eu acho que é a mesma coisa, né? Para a gente olhar um pouquinho para a história. Paulo, ele nasce mais ou menos no 5º ano ali da nossa era cristã. A gente não falou a data da morte de Pedro, mas Pedro
A data exata pode variar um pouquinho historicamente, mas é entre 64 e 67. O consenso maior é que tenha sido ali em 64 ou 65. Paulo nasce no 5º ano da era cristã. Paulo, já diferente de Pedro, ele tem uma experiência religiosa muito forte dentro do judaísmo. Ele era muito bem formado, estudou na escola de Gamaliel, que era o bambambam da época, né, como mestre da lei. Ele era rigorosíssimo no cumprimento da lei judaica. E Paulo foi um daqueles que perseguiu os cristãos no início da igreja, né? Até que ele foi perseguido, mas isso a gente fala já já. Ele foi um dos perseguidores, né? Então, Paulo, quando a gente olha para a história, ele estava no martírio, né, de Santo Estevão, né? Ele aprova o martírio de Santo Estevão. As vestes de Santo Estevão são jogadas aos pés de Paulo. Paulo vai em missão. Ele era tão confiável na perseguição dos cristãos que eles mandavam ele em missão para outra cidade para perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor do perseguidor, né? Então assim, Paulo, ele era implacável. Então ele era... E isso é muito bonito da gente ver. Por quê? Paulo fala dessa forma, né, em vários momentos, de que ele é um apóstolo, mas ele é como um abortivo. Isso quer dizer assim, ele está fora, ele nasceu fora de época. Por quê? Porque ele não está entre os 12 apóstolos. Ele não está na experiência daqueles que viveram a ressurreição. Mas, e isso é uma graça especialíssima de Paulo. Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, ressuscitado. Depois da ascensão. Isso não é, entendam, isso não é uma visão. Porque muitos santos da igreja tiveram visão. Vou pegar um exemplo que é muito conhecido, por exemplo, Santa Faustina. Santa Faustina teve visão de Jesus. Para Paulo, a gente não está falando de uma visão, mas do próprio Cristo. Do próprio Cristo ressuscitado. Por isso ele fala, Paulo, ele tem uma experiência com o ressuscitado. Por isso é que ele fala que ele é como um abortivo. Porque ele tem uma experiência com o ressuscitado no caminho de Damasco. E essa experiência com o ressuscitado faz com que a vida dele mude completamente. Né? Quando Jesus fala assim, Paulo, Paulo, que ele persegue, mas quem és tu? Né? E aí ele entende que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Quando a gente falou de Jesus cabeça da igreja, nós somos os membros. Paulo perseguiu Cristo nos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, assim, essa mudança na vida de Paulo, o que é que nos ensina? E isso é uma coisa importante. Primeiro, eu acho que é legal até comentar que nós precisamos também ser um pouquinho como Paulo a partir do momento que a gente tem essa experiência, não de encontro físico como ele, mas a partir do momento que a gente encontra Cristo, né, no momento de conversão, a gente tem que ter essa decisão de mudança de vida. Sim. E agora você vai se tornar um pouquinho isso. Não, eu ia falar o seguinte, que Paulo ensina uma coisa importante para nós. Que mesmo nós que temos vida religiosa, precisamos cuidar da nossa mudança de vida. Veja que Paulo, ele tinha uma vida religiosa. Ele era fidelíssimo a tudo do judaísmo. Mas isso não o conduziu pela sua prática religiosa para um encontro com Cristo. Acho que é o ponto que a gente fala de conversão, né? Do encontro. Conversão não é aquele boom. Ah, meu Deus, encontrei Jesus, me converti, virei santo. Não, a conversão é assim como Paulo, é diário. É buscar diariamente. Né? Se deixar iluminar. Cristo, ele está sempre iluminando. Às vezes nós nos escondemos dessa luz. Nós nos escondemos da luz de Cristo muitas vezes nas nossas próprias trevas. Nas trevas do nosso coração, nós queremos nos esconder dessa luz. Mas Cristo está aparecendo para nós no caminho da nossa vida para nos iluminar, para mudar o sentido da nossa vida. E aí, Paulo, depois agora nos perseguir. Quando Paulo tem esse encontro, ele começa já um processo de evangelização.
E uma outra coisa importante que Paulo nos ensina com a sua vida, eu vou acelerar um pouquinho, é que a gente precisa lembrar. Paulo, ele foi um grande evangelizador. Ele foi um grande missionário. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos isso a Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele vai evangelizar aqueles que não são judeus. E ele é o primeiro apóstolo a chegar na Europa. Só para a gente lembrar que nós, brasileiros, fomos evangelizados por um país da Europa, Portugal. Então nós devemos a Paulo isso. Nós devemos a Paulo isso. Esse ímpeto evangelizador de doação. E Paulo, nessa dedicação, ele fundou inúmeras comunidades. Inúmeras comunidades. E aí a gente pode olhar... Paulo fez um estrago. Assim, Paulo ele é um apóstolo, né? Ele não está entre os 12, ele se chama de abortivo, mas ele é o grande propulsor da evangelização e da vida missionária da igreja no primeiro século. Porque ele sai em missão fundando comunidades. E só para a gente lembrar, né? A gente tem na Bíblia, no nosso Novo Testamento, quantas cartas escritas por São Paulo? 13? Eu tenho uma fala, pensei que uma palavra. São 13 cartas escritas por São Paulo. São 13 cartas escritas por São Paulo. Falando a diversas comunidades, inclusive, né? Exatamente. E a igreja, na sua sabedoria, essas 13 cartas são proclamadas como palavra de Deus. Vocês já imaginaram, eu acho que Deus sempre tem a sua providência, mas vocês já imaginaram, se não existisse Paulo, por que ele é chamado de coluna da igreja junto com São Pedro? Né? A gente vai falar agora. Exatamente. Para descobrir sobre essa construção, vamos lá. Porque quando a gente olha para Paulo nessa propulsão de evangelização, né, a gente pode... Muitos falam que Pedro é essa coluna institucional e Paulo é essa coluna evangelizadora, ou a instituição e o carisma de como Paulo anunciava e fundou tantas comunidades. Paulo também é um que vai para Roma. Ele também vai evangelizar em Roma. E ele também é martirizado em Roma. Todos os caminhos te levam a Roma, né? Exato. Ele também é martirizado em Roma. Uma das coisas que unem Pedro e Paulo nessa celebração de domingo é o fato dos dois terem trabalhado em Roma, estarem na sede da igreja, estarem naquela diocese e trabalhando como irmãos. É aquela coisa de um Caim e Abel, só que uma versão diferente, né? Você falou ótimo, porque até o Papa Bento XVI... Ele fez uma menção em uma das homilias, né? Isso, ele faz menção em uma das homilias dele, acho que de 2012, falando exatamente de que quando nós olhamos para Pedro e Paulo, nós podemos ver uma versão oposta de Caim e Abel, quando a gente fala da vida fraterna e da vida de irmãos. Por quê? Porque Pedro e Paulo eram muito diferentes, muito diferentes. E eles tinham, inclusive, posicionamentos diferentes sobre algumas coisas. Discutiam sobre algumas coisas. Exato, mas eles conseguiam conviver como irmãos. E acho que é o que a gente precisa trazer, gosto sempre de trazer para a nossa vida. Que nem sempre eu vou concordar com o meu irmão, com você. E assim como Pedro e Paulo, a gente tem que ser essa coluna para ir evangelizando junto e lembrar o porquê estamos aqui, né? Então é um belo exemplo que a igreja traz para nós. E aí eu acho que essa questão também tem um outro fator dessa união da solenidade de Pedro e Paulo. Eles não morreram no mesmo dia, né? Paulo vai morrer por volta do mesmo ano, né? Nem no mesmo ano, ele morre pelo ano de 67 e Paulo ele é decapitado, né? Pela espada. Mas também com Nero, a mesma coisa, aquela coisa.
Agora, mas assim, uma das coisas que também os une é porque eles são considerados como os patriarcas, os patronos de Roma. Inclusive colocando também, de uma maneira paralela, aos dois irmãos que fundaram Roma, né, historicamente, né, que é Rômulo e Remo. Então, Pedro e Paulo são como também esse contraponto dos dois fundadores de Roma. Agora, tem uma coisa muito legal e a mesma coisa, quando Paulo é morto, ele é enterrado e é construída a Basílica de São Paulo fora dos muros, que é onde está o túmulo de Paulo. Existe uma tradição antiga que nessa data do dia 29 de junho se rezavam 3 missas, né? Uma na Basílica de São Pedro, uma na Basílica de Paulo e uma na Basílica de São Sebastião, porque houve um tempo em que se levou os restos mortais para essa outra basílica para proteger de possíveis degradações dos túmulos, né? Então tem essa tradição, mas tem uma história muito legal que acho que vale a pena para a gente entender essa questão das colunas da igreja, né? De Pedro e de Paulo, essa fundamentação. Tem um Papa, São Leão Magno, muito tempo depois. Já estava idoso, já estava mais para o fim da vida, e Roma estava para ser invadida por um personagem bastante famoso, Átila, o Uno. Não é o Iamarino, é Átila o Uno. O Átila o Uno. O Átila Uno, ele era conhecido como flagelo de Deus. Era assim que ele era chamado, flagelo de Deus, porque o cara era muito ruim. Ele era muito ruim, onde ele invadia, matava todo mundo mesmo. Pior que não era? Era um negócio assim absurdo. Diziam que onde ele pisava não nascia grama. Ele era um... Não seja esse leão. Não seja esse leão. O que acontece? Quando ele estava se aproximando de Roma, o Papa São Leão Magno sai em direção a ele para pedir que ele não invadisse Roma. Assim, a probabilidade dele ser morto é absurda, né? Ele foi ali assim, ó, peraí. Só que a tradição nos conta que Átila, o Uno, quando vê o Papa São Leão Magno, ele vê no céu São Pedro e São Paulo com espadas de fogo na mão. Uau. E ao ver esta imagem, ele toca em retirada e não invade Roma. Para a gente entender que São Pedro e São Paulo, essas colunas da igreja, não são colunas que foram colocadas pelo homem, são colunas colocadas por Deus. Por Deus. São escolhas de Deus. Quando a gente falou de Pedro, da fragilidade, da escolha, tudo aquilo que Pedro fez pela igreja. Quando a gente olha a vida de Paulo, que, gente, se você... Por isso que a gente nunca pode desistir de ninguém. Porque você imagina, você olha para a vida de Paulo, quem que ia... Muitas vezes a gente olha para alguém hoje e fala assim, está longe da igreja, a gente fala, deixa para lá, isso aí não tem mais jeito não. Gente, Deus nunca desiste de ninguém. Paulo era o menos provável quando você olha humanamente, mas Deus o escolheu e olha tudo o que Paulo fez. Olha Coluna da igreja. Tudo o que Paulo fez, né? Na evangelização. Quantas pessoas alcançadas, quantos e quantos países alcançados, quantas e quantas comunidades alcançadas. Quantos corações. Né? Tem uma coisa importante que eu não falei, que acho que é importante citar, né? Existem inúmeros testemunhos no final do primeiro século da igreja. O primeiro testemunho é mais ou menos do
do ano 90 da era cristã, mas principalmente no segundo século, onde vários santos ou vários bispos, vários papas da igreja já falam da veneração a São Pedro e São Paulo, inclusive na visita aos túmulos, chamando exatamente, eu não vou me lembrar agora quem é o santo que fala, você quer conhecer a fé cristã? Venha visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Porque ali a gente vê, de fato, o sangue derramado pela fé da igreja. Pela fé da igreja. A igreja dos mártires, né? A igreja dos mártires. E quantos, a partir do exemplo de São Pedro e São Paulo, também deram a vida seguindo este exemplo. Eu não consigo agora, não sei você é de casa, não, mas parar de olhar para essa vela e pensar, né? De quantos outros mártires que não se consomem também. Então é um grande exemplo que fica das colunas da igreja. Acho que foi mais uma aula de história e de conhecer mesmo a nossa igreja, porque a partir desse conhecimento a gente consegue amá-la ainda mais. E amando a igreja a gente ama a Cristo. E aí acho que para concluir o pensamento, a gente poderia pegar a segunda leitura de domingo, que é exatamente de São Paulo a Timóteo, em que ele vai falar de que ele está prestes a ser derramado em martírio, né? Em libação. Completei a corrida, né? Guardei a fé, aguardo a coroa da justiça, para que a gente possa lembrar de que o que nos espera no final da nossa vida, da nossa caminhada aqui nessa terra, o que nos espera é o encontro definitivo com o Senhor. Isso ninguém, nada vai tirar de você. Você vai se encontrar com Deus no dia da sua passagem, no dia da sua Páscoa. Você vai se encontrar com Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra, tudo aquilo que nós nos esforçamos para pensar de bem, para falar de bem, para agir de bem, é porque nós queremos imitar aqueles que Pedro e Paulo imitaram, Jesus. A gente quer imitar Jesus, porque a gente quer se encontrar com Ele e ficar com Ele. No dia da nossa Páscoa, nós queremos receber esta coroa da justiça. É permanecer. Exato. Pedro e Paulo foram capazes de dar a vida por Cristo. Não porque eles amavam a dor ou o sofrimento, mas porque eles viam para além dessa vida. Eles viam para aquilo que os esperava na bem-aventurança eterna. Para nós, olhar para São Pedro e São Paulo também é olhar que a nossa entrega de vida na igreja, na nossa comunidade, na nossa família, que os sofrimentos do tempo presente, a gente muitas vezes olha assim, nossa, está tão difícil, está tão pesado, está tão complicado as coisas, e está mesmo, né? A gente olha para as realidades e está mesmo, mas a gente nunca pode deixar de perder a esperança, não nesta terra, mas naquilo que nos espera na eternidade, a coroa da justiça, que está reservada para aqueles que são santos. Eu gosto muito de lembrar o caso de Santa Teresa, que acho que fala muito comigo, que é justo que muito custe o que muito vale. E é isso que esses santos deixam pra gente. Acho que não tem forma melhor de resumir, né? Sim. Então, resumão do Enem. Reze pelos irmãos, reze pelo coleguinha, reze pela santificação do clero, do Papa, e se mantenha firme. E o final é Deus, gente. Não tem outro final, né? A gente busca a vida eterna, então acredite na vida eterna e
perseverem por ela, porque não vai ser fácil, como diz o Alexandre, né? O céu não perto, a salvação não está na esquina, mas ela é possível. Sim. Não é algo que... A graça é de graça, mas não é barata. Exato. Então perseverem, irmãos. Como diz o padre Jonas, aguenta firme. Aguenta firme que... Aguenta firme. Firma o golpe, né? Porque a gente tem muitas lutas assim, mas a gente tem que olhar com esperança para aquilo que nos aguarda. É justo, né, irmãos? Gente, que cenáculo, né? Foi mega preparado, uma catequese. Inclusive, já fica um spoiler para nossa programação de amanhã. Vou deixar o Marcelo dar esse recado. Ah, é verdade. Amanhã nós temos Escola de Maria às 20 horas. Estaremos aqui, Padre Rafael. Mamãe. Né? Sim. Hoje foi a filha, amanhã a mãe. É, isso. Então amanhã tem Escola de Maria, super resumão de tudo que nós já vimos na Escola de Maria. Então acompanhe a transmissão ao vivo aí da sua casa. Provavelmente a gente vai, vamos ver como é que vai ser, mas provavelmente a gente vai insistir um pouco na Escola de Maria online, porque a gente sabe que se reunir, mesmo que retorne às celebrações, a gente provavelmente não vai se reunir necessariamente agora, novamente, para qualquer tipo de formação catequética. Então a gente vai insistir nesse formato online para que você possa acompanhar de casa. E no sábado... Só para finalizar, sexta, acho que fica um desafio. Você que assistiu hoje, convide um amiguinho para assistir amanhã. Sim. E juntos vamos conhecer um pouquinho mais a nossa fé. Mas sábado temos o quê? Ao meio-dia, o ofício da Imaculada vai ser lá? Vai ser lá. Lá na Vila Make, com a Vilminha, gente, a nossa presença do ofício já. Às 8 horas nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. E domingo nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, você que hoje conheceu um pouquinho dessa história, olha... Esquenta. Foi tudo um esquenta, você não pode perder domingo às 10 horas e também às 19, então não tem desculpa nenhuma para não assistir essa capítulo, não participar. Lembrando que 10 horas da manhã vai ser transmitido aqui da Matriz e às 19 horas vai ser transmitido lá da comunidade São Judas Tadeu do Bandeirantes, porque também todo dia 28 é missa votiva de São Judas Tadeu lá na comunidade, então transmitiremos de lá. Então, e para a semana que vem a gente dá pra semana que vem você aguenta o coração, porque acho que se a gente contar agora, vai só se contar domingo, então acompanhe. E por último, um outro aviso, acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar, do Arraiá Drive-Thru da Matriz. Sim. Você acredita que ainda não fizeram a sua encomenda? Não, pera, confundi. Tem gente que ainda não fez a sua encomenda, então, irmãos, a gente vai deixar depois nos comentários o link do WhatsApp para fazer o pedido. Ajude, participe, é um jeito da gente viver as festividades juninas, então compre lá seu arraiá, ajude a paróquia. Muito bem. Olha, Arraiá Drive-Thru. A gente tem a tabelinha de preços lá, mas só para você já ficar sabendo. A gente tem 2 tipos de kit que você pode comprar. Um custa R$25, o outro R$50. Mas nesse kit de R$25 vem um lanche, vem bolo, vem pastel, vem torta, vem canjica ou arroz doce, vem caldo, vem quentão ou vinho quente, vem um refrigerante. Então vem bastante coisa. E o de R$50 é tudo isso, só que em dobro. 2 pedaços, 2 lanches, 2 pastéis. Então o preço tá bom, tá muito bom. Mas se você quiser comprar também um kit montado por você, a gente também tem a tabela de cada um dos itens, separado, para você montar o seu kit. Então você pode encomendar tanto o kit fechado, como você pode montar o seu kit separado. Uma dúvida que as pessoas têm me perguntado, e aí é bom esclarecer. A gente está fazendo drive-thru, a gente não tem equipe suficiente para fazer delivery. Então assim, você tem que comprar e tem que passar aqui na paróquia. A gente vai ficar com o caixa bem na beirinha da rua, você não vai nem precisar descer do carro se precisar. Porque a gente recebe ali, passa o cartão e entrega para você. Para ser tudo com muita segurança por conta do tempo que estamos vivendo. Nós gostaríamos, na verdade, que tivesse festa junina em todas as comunidades. Mas, infelizmente, nós sabemos tudo aquilo que estamos enfrentando diante da pandemia. Então, é um meio da gente tentar manter a alegria em nosso coração e ajudar a paróquia a manter as suas despesas em dia. Então, ajude,
né? Compre, divulgue. Se você não tem como, se você muitas vezes vai comprar o seu, olha com o seu irmão de comunidade se você não pode pegar para ele também, ele não tem carro. Tenta fazer uma carona solidária, né? Um drive-thru solidário, para que a gente possa fazer. A gente vai se esforçar para ser o melhor possível, né? E lembrando que tudo isso, na verdade, a gente faz para a comunidade, para a igreja, para que a gente possa continuar mantendo as despesas todas em dia e rezando para que em breve tudo isso passe e que nossas comunidades também possam, não sei se esse ano ainda, talvez mesmo que seja no final do ano, a gente possa fazer alguma coisa juntos na comunidade fisicamente e não somente dessa forma remota. Tá bom? Bom, e para os jovens de 0 a 100 anos, esse foi o nosso cenáculo jovem. Muito obrigada. Deus abençoe. São Pedro!